As curvas do rio Amônia a cortar a floresta. As retas de urucum a colorir o rosto da mulher. A conservação de tradições seculares. Em constante renovação. Marcas da saga do povo Axaninca. Gente orgulhosa de sua cultura, conduzida por um senso agudo de liberdade. Assumiu para si a missão de semear a floresta dentro de seu território e fora dele também. Para conhecer este povo, é preciso conhecer a história de seu lugar no mundo. Testemunhar o exercício de sobrevivência axaninca é uma volta ao passado e uma lição para o futuro. Contínuo, incansável. O rio Amônia é caminho e morada. Nasce no Peru, escorre para o Brasil sem limites, a exibir-se vagaroso até desaguar no imenso Juruá, que também surge nos Andes peruanos, e serpenteia até desembocar no rio Solimões. Possui mais de 3.000 quilômetros. É considerado um dos rios mais sinuosos da bacia amazônica e um dos mais importantes do Acre. Em volta dele, persevera uma das maiores biodiversidades do planeta. Tanto que a bacia hidrográfica do Juruá foi reconhecida como sítio Ramsar, parte da lista de zonas úmidas de importância internacional. O título é o instrumento adotado pela Convenção Ramsar, um tratado que nasceu com o objetivo de promover a cooperação entre países na conservação das zonas úmidas fundamentais no mundo todo. Do lado ocidental do Brasil, o Acre está mais perto do Oceano Pacífico do que do Atlântico, que banha todo o nosso litoral. Ao longo da história, esse território foi contestado por brasileiros, peruanos e bolivianos. Mas antes de todos eles chegarem aqui, antes mesmo de o Acre ser Acre, esse pedaço de chão já era lar para milhares de indígenas. 15 etnias contatadas e outras 13 isoladas se espalham pelo território acreano. Comprado pelo governo brasileiro em 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis. Um acordo diplomático com a Bolívia para que o Brasil ficasse com as terras ocupadas por seringueiros brasileiros que exploravam a borracha na Amazônia. Aqui existem 35 terras indígenas reconhecidas pelo governo federal, onde vivem cerca de 23.000 pessoas. Ocupam quase 15% de todo o estado. Uma delas é a terra indígena Campa do Rio Amônia, na fronteira do Brasil com o Peru. Para chegar até aqui, o caminho é longo e respeita o tempo da natureza. De São Paulo, desembarcamos em Cruzeiro do Sul. Das margens do rio Juruá, no oeste do Acre, as opções são pela água ou pelo ar. É um pouquinho... 7 horas de barco ou 50 minutos de voo em um monomotor sobrevoando a floresta. Hora inteira.
ora alterada pelas ações do homem. Pousamos em Marechal Thaumaturgo. Cidade de 20 mil habitantes, criada no que um dia foi território da República Federativa do Peru. Mas os primeiros forasteiros chegaram aqui muito antes, atraídos pelo ciclo da borracha. No final do século XIX, né, no ciclo da borracha, os povos indígenas do Acre e do sul do Amazonas ali, eles foram muito atingidos, né, eles foram perseguidos. Eles sofreram, a gente tem relatos, né, de extermínio de populações indígenas por conta dessa expansão, né, da exploração da borracha. Não só do lado brasileiro, mas também do lado boliviano e do lado peruano. Para o governo brasileiro, na época da ditadura militar, nos anos 70, não havia povos indígenas no Acre, oficialmente. E o que a gente vê a partir dos anos 70 é um movimento muito bacana, que tem a participação fundamental, o protagonismo dos povos indígenas, mas também da Igreja Católica, o movimento socioambientalista, pessoas como Chico Mendes e Marina Silva, que estão ligados a essa história, antropólogos, né, e antropólogas. E isso levou a um fortalecimento muito grande dos povos indígenas do Acre também. Então, oficialmente, eles não existiam até os anos 70 e hoje em dia a gente tem populações, a gente sabe, né, que existem populações indígenas muito diferentes entre si, tem uma diversidade cultural muito grande, em alguns casos com territórios protegidos já. É uma mudança recente, é uma conquista que a sociedade civil e o movimento, os povos indígenas fizeram nos últimos 40 anos, que é uma história maravilhosa. Hoje a borracha não garante sustento. As famílias vivem da agricultura e pecuária. Vivem levadas pelas águas da Amazônia. E é justamente pelas águas que nosso caminho continua. No rio Amônia, pausa para abastecer o barco com gasolina. No posto flutuante. Pausa para abastecer os passageiros também. Na maioria das vezes as pessoas moram muito longe das cidades, então se precisa fazer compra, também é assim, ó, no meio do rio. Dali para frente, só o rio e a floresta. Mata fechada e árvores imensas compõem a paisagem. Vez por outra, a Suma-Uma se destaca, gigante entre gigantes. Vez por outra, o povo da floresta faz do correr do rio o correr da vida. Viver no ir e vir das águas virou profissão de orleir. A pessoa que faz pequena viagem de um lado do rio para o outro, vai dar o nome de catraieiro. Lá se vão 10 anos a favor e contra as correntezas, quase nunca sozinho. Leva gente da região, visitantes que vêm de longe. Razão de passageiro, o catraieiro conhece bem. Todo mundo aqui só anda de barco, de catraieiro. É porque é o meio de transporte, né? É no rio, né? Aí é de barco. Bom para quem nasceu para estar em movimento. Eu gosto de não estar parado num canto, eu gosto de viajar no rio. E quanto melhor andar, eu acho melhor, né? Quanto mais ando, melhor para mim. Quando a arquitetura axaninca divide espaço com a floresta, quando um congestionamento de barcos surge às margens do rio, sabemos que estamos nas entranhas da maior biodiversidade da Terra. 3 dias de viagem de São Paulo para chegar até aqui. O comitê de recepção é dos mais coloridos. Os rostos, as roupas anunciam. Esta é a terra indígena Campa do Rio Amônia, lar do povo axaninca. Munidos de uma força de proporções amazônicas, esses indígenas lutam há 500 anos por seu direito ao território e à independência. Após presenciarem o Império Inca, sobreviverem à chegada dos espanhóis no Peru, resistirem aos ataques dos empresários da borracha, se embrenharam cada vez mais na floresta profunda.
chegaram à região do Alto Juruá na primeira metade do século passado. Se o povo Axaninca já ocupa esse pedaço do país desde antes do Brasil ser Brasil, essa Sumaúma testemunhou boa parte dessa história. Aos pés dela, uma comunidade fincou raízes. Não é à toa que na sabedoria Axaninca, a Sumaúma é a mãe de todas as árvores, um ser encantado que une a terra e o céu. Do lado peruano da fronteira, são cerca de 100 mil pessoas da etnia, de acordo com o censo de 2007 do Instituto Nacional de Estatística e Informática. Na terra indígena Campa, 1.300. Tassorentes, que é o Deus mesmo, que é o invisível. Então o Inca, que ele chama, né, que é o Inca, que é o povo do saber, o povo do sol, ele deu um conhecimento muito grande, né? Tassorentes, né, deu esse conhecimento para eles e falou: vocês vão ter toda a capacidade, né, para criar qualquer coisa que vocês quiserem nesse mundo. Não foi uma jornada simples. Em 1985, a FUNAI reconheceu que o povo Axaninca mantinha viva a sua cultura em solo brasileiro. Personagens fundamentais dessa luta, seu Antônio se casou com Dona Francisca, filha de seringueiros. Trabalharam para expulsar madeireiros invasores, caçadores e poceiros. Gente, para ter alguma coisa, né? Aí também fazia canoa, vendia para ele. Trabalhava em roçado, trabalhava em campo. Criaram juntos 8 filhos fluentes em português, espanhol e Axaninca. Guerreiros defensores de tradições ancestrais. Uma delas é Xantse, intérprete do pai, representante do Instituto de Saúde Indígena do Alto Juruá. A ponte entre quem está na aldeia e quem precisa de um atendimento na cidade. Nós, povo Axaninca, não trabalhamos em prol da nossa comunidade apenas. Como que nós vamos estar bem dentro da nossa comunidade, preservando o nosso território se nossos vizinhos estão mal, estão passando por necessidade? Eles estando com necessidade lá, eles vão mexer no nosso território. Então vamos criar uma política para que integre essas pessoas, né, tenha esse conhecimento, tenha essa visão de poder também preservar o território deles. Mas é muito difícil, né, você colocar isso na mente de um branco, não é fácil. De posse de suas terras e do próprio destino, os indígenas decidiram trabalhar hoje para garantir a sobrevivência amanhã. Criaram a Apiúcha, Associação Axaninca do Rio Amônia, em 1991, para celebrar a união, fortalecer a cultura, a arte e a gestão ambiental. Traçaram um plano de desenvolvimento sustentável, pensando nesta e nas próximas gerações. Em 1998, eram 318 pessoas no território. Em 2002, 450 habitantes. Hoje, quase o triplo, a maioria da população não fala português. Como é que começou essa história do povo Axaninca aqui nessa região do Acre? Este começa no Acre, em Chamacedo, esse na Arte do Pato, na tem uma Axaninca, Apiúcha, na tem muito Ele está falando que a luta foi diversas, né? Mas a luta maior começa pelo pai dele, né? Que é o meu avô, Samuel Pianco. E aí ele traz, né, esse diálogo, né, de que os povos indígenas, o povo Axaninca, tem que ter o lugar dele, né? Junto com a língua Axaninca, conservam os trajes tradicionais, chamados de cuxmas ou quitarentes. Conservam os rostos pintados no cotidiano da aldeia, as casas abertas e hospitaleiras. O viver que os mantém de pé há centenas de anos. Se a nossa identidade, nós que somos um povo, isso não for
motivo de orgulho para nós, a gente não pode ser admirado por ninguém. Então a gente primeiro precisa ser. A gente não pode mentir para o outro de que a gente é, ou querer justificar. A gente tem que ser de verdade. Então o povo Axaninca tem muito orgulho de ser o povo Axaninca. Um orgulho que extrapola as bordas do território, faz do nome da etnia referência em preservação da floresta e da própria história. Há uns séculos atrás aqui também era Peru, e que o Brasil tomou e que hoje aqui virou Brasil, mas que aqui era Peru antes, e que meu povo já era caminho do meu povo há mais de séculos atrás. O professor Isaac Pianco, filho do cacique, tornou-se o primeiro prefeito indígena do Acre. A liderança da aldeia virou liderança na cidade de Marechal Thaumaturgo. Eu sou muito otimista, né? Inclusive nas minhas andanças políticas no interior do Acre e outras pessoas que já não acreditam mais em revitalizar, resgatar, fortalecer, né? Eu acredito muito, mas a cultura do povo Axaninca, ela tem uma relação muito forte com a natureza, né? Com que você está convivendo no dia a dia, com a alimentação, né, com as vestimentas, né, com as artes, com a cultura, com a música, né, a linguagem. A partir de uma política muito forte, você consegue permanecer e fortalecer. Com a força da natureza coletiva, preservar uma cultura secular, replantar a Amazônia com sementes, palavras e exemplos. A gente entende de que a própria natureza tem que ensinar a gente. Ela não cobra nada para a gente. Ela não reclama nada. Ela serve a gente. Quando decidiram montar aqui a aldeia Apiútia, os indígenas encontraram um grande pasto. Para ter comida, plantaram espécies frutíferas, incluindo 300 mil pés de açaí. Numa área onde caberiam nações inteiras, cada pequeno detalhe impressiona. A Amazônia que mata a fome e a sede, que protege, que abastece, é a mesma que ameaça sucumbir. Sem dúvida, nós estamos muito próximos do ponto de não retorno. Há alguns cientistas que acreditam que partes do sul da Amazônia já passaram do ponto de não retorno. Por quê? Quando você desmata muito, como mais de 35% de todo o sul da Amazônia já foi desmatado, você perde floresta, você tem pastagens. A gramínea da pastagem, ela tem uma raiz muito curta, 1 metro, 1,5 metro. Então, ela não consegue puxar água durante a estação seca. A pastagem transpira muito pouco. Ela transpira 1/3 da transpiração da floresta. Então não forma a chuva, então começa a diminuir a chuva. Onde mais avança o desmatamento, que transforma árvores em troncos, que resseca a floresta úmida, é numa região conhecida como Amacro, a junção das fronteiras do Amazonas, Acre e Rondônia. Estão aqui 32 municípios e uma população estimada em quase 2 milhões de pessoas. Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, há 4.902 processos minerários ativos na região,
Como são chamadas as áreas onde uma pessoa ou empresa tem direito exclusivo de explorar minério? Dados de um estudo do Greenpeace Brasil identificaram 27 planos de manejo florestal que derrubaram uma área de mais de 3.500 hectares, o equivalente a mais de 480 mil campos de futebol. De acordo com o levantamento, 16 destes planos estavam dentro de terras públicas federais não destinadas, ou seja, áreas que pertencem ao governo e ao povo brasileiro e onde não é permitido desmatar. Se a gente olhar essa região, existe um muro verde que foi construído pela criação de unidades de conservação e o reconhecimento territorial histórico dos povos indígenas que ali habitam. Porém, esse arco de desmatamento que ficou contido durante muitos anos foi pulou esse muro verde e hoje em dia o que a gente vê é o processo de interiorização do desmatamento na Amazônia. Essa região ocorre especialmente ao longo de grandes rodovias, como é o caso da Transamazônica e seus ramais, e também de outras rodovias que se ligam a essa rodovia. O número de seres vivos exterminados com a devastação assusta. Foram mais de 1.700.000 árvores derrubadas, lar de pelo menos 130 milhões de insetos. A floresta, 75% da energia radiativa que vem do sol, ela é usada para evaporação da água e para transpiração da água. Já na pastagem, durante a estação seca, menos de 50% da energia é usada para transpiração. O resto da energia aquece o ar. Então a pastagem fica, às vezes, até 5 graus mais quente a temperatura máxima durante o dia. Então esse fator, estação seca mais longa, temperatura do ar durante a estação seca, 2 a 3 graus mais quente. E menos chuva durante a estação seca, 20 a 30%, todo esse sul da Amazônia já mostra isso. É por isso que a floresta virou fonte de carbono, ela perdeu a capacidade de absorver. Na terra indígena Axaninca, a penumbra de ameaças está em todos os lados, dos madeireiros ilegais ao tráfico de drogas. Como se não bastasse, há o risco da reabertura clandestina da estrada UC-105, que tem 300 quilômetros e liga as cidades peruanas de Nuevo Itália e Puerto Breu. Um perigo visível aos indígenas dos dois lados da fronteira entre Brasil e Peru. Esta outra estrada também preocupa, BR-364, que hoje termina em Mâncio Lima, a 670 quilômetros de Rio Branco. O prolongamento da rodovia até Pucallpa, no Peru, começou a ser discutido na década de 1970, durante a ditadura militar. Mas o projeto empoeirado ganhou novo fôlego nos últimos anos. Vai ser cortado o Parque Nacional da Serra do Divisor, pelo menos 7 territórios indígenas, brasileiros e peruanos, sem contar que vai atravessar áreas com povos indígenas em isolamento voluntário. Nós temos pelo menos mais 3 carreteiras, como eles chamam por aí, que buscam entrar para trazer desenvolvimento, né? Mas na verdade a gente sabe que vem somente para tirar madeira, grilar as terras e hoje com uma influência muito grande do narcotráfico. Um dos maiores desastres ambientais das últimas décadas no Acre. Assim, o Ministério Público Federal se manifesta contra a estrada entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa, no Peru. Um risco alto demais, já que para os procuradores a rodovia não teria utilidade econômica para a região e ainda ameaçaria a segurança na fronteira. De cima, o que se vê é uma floresta densa partida ao meio pelo asfalto. Caminho para o avanço do desmatamento, da pecuária, da extração mineral. As estradas que estão chegando, né, cortando o nosso rio e que vai trazer aí um problema muito sério para nós, né, e que vai contaminar o nosso rio. A gente está lutando para que isso não aconteça, mas
Bom, ninguém sabe, né? A luta é muito forte e a pressão também é muito forte, porque as empresas madeireiras do lado peruano são empresas que também têm apoio, né, de governos, de prefeituras. Quem tem a floresta como abrigo já sente o clima mudar. Aqui na comunidade a gente sente muito calor, os rios secam, os peixes morrem, os roçados também, então afeta diretamente, muito calor, muita quintura, muita fumaça. Então essa responsabilidade das mudanças climáticas é de todos. A gente tem muito claro de que a mudança climática e o ritmo da mudança que está acontecendo é por causa do homem. Para nós está claro, a nossa ciência xanenca aponta isso. Então nós defendemos de que se a gente tiver a capacidade de assumir essa responsabilidade e começar a trabalhar para combater, é quando a gente vai atingir e fazer ela desacelerar esse aquecimento que está vindo muito rápido. A casa do povo Axaninca é verde até onde a vista alcança. São 87 mil hectares de floresta exuberante, mas nem sempre foi assim. Quando decidiram montar aqui a aldeia Apiútia, os indígenas encontraram um grande pasto, sem floresta. Começaram então a semear o futuro para garantir a própria sobrevivência e também dos animais que já viviam aqui. Para ter comida, plantaram espécies frutíferas, incluindo 300 mil pés de açaí. As árvores foram semeadas uma a uma, 30 anos atrás. A floresta ela tem uma capacidade, nós mesmos entendemos isso. Só basta você deixar quieto, que ela mesmo se recompõe. Agora, quando você ajuda, é muito mais fácil. Em 92, isso aqui era um pasto para gado. Nós reflorestamos ela toda. Você vê que essa área que era uma área de gado, tanto aqui como do outro lado do rio, nós tínhamos em torno, somando tudo, mais de 300 hectares de pasto aqui nessa região. Hoje não tem um gado e se tornou uma área produtiva. Para nós é produtiva, porque ela tem uma variedade de espécies. Francisco Pianco é testemunha viva da ressurreição da floresta, saqueada por madeireiros no passado. Desde a década de 1990, os indígenas coletam sementes de árvores nativas para a produção de mudas aos milhares. Aos milhares também são as mãos que plantam raízes sob o solo. Nós temos uma prática de mexer com sementes. É a nossa cara xanenca mexer com sementes. Nós temos uma diversidade de sementes que a gente usa da natureza. A gente procura encontrar sementes de outras regiões para tentar enriquecer e diversificar cada vez mais. Entre uma sumaúma e uma mutamba, a agrofloresta. Visitamos a roça de Seu Inco. Quando nós plantamos, aí primeiro começa de plantar e cuidando. O alimento que brota garante o sustento dos 17 filhos. A agricultura que mantém a floresta em pé. Se você deixar a mata crescer de novo, como a capoeira, né? Aí você vai atrasar. Ela não vai ficar grande, logo demora de saltar fruta, né? Com o território sombreado pela mata, eles estenderam seu poder de semear para outras terras. Em frente à cidade de Marechal Taumaturgo está o Centro de Formação Yorencantame, na língua axaninca, Saber da Floresta. Os 100 hectares eram pasto aberto até 2007, quando foram comprados pelo povo axaninca. Hoje, o cenário é este. 200 mil árvores foram plantadas pelos próprios indígenas para confirmar a olhos vistos que semear a floresta é possível. Tem jambo, cumaru, que atraem uma caquaranha, seguro em meio à floresta.
Para ser território do encontro entre saberes indígenas e não indígenas, foi criado o Centro de Formação para jovens e adultos entenderem as raízes da sustentabilidade. O Piomento Pata Chochoque e Hatsiokitoque. Núcleo de polpas e frutas e sementes, mas em Axaninca é o lugar onde nós trazemos as polpas, né, a carne das frutas e as sementes. Equipamentos modernos processam o que é colhido na mata recuperada. Por enquanto, as polpas de açaí e cupuaçu são processadas e congeladas, mas há potencial para trabalhar com buriti, graviola e cacau. Há potencial para transformar vidas, como a de João. Ele saiu do Paraná para o Acre em 2016. Quando eu saí do barco, né, com a mochila nas costas, que eu botei o pé no chão e a lama entrou pelo meio dos meus dedos, assim, eu senti como se a energia continuasse entrando por dentro de mim, né? E quando eu subi aquela escada, que esse universo todo foi se descortinando, né? A escada, quando isso foi se descortinando, então eu fiquei encantado com aquilo, comovido, e de alguma forma eu já estava predestinado a voltar para cá e continuar trabalhando, então não tem como fugir desse trabalho. O engenheiro florestal virou o consultor técnico. O consultor técnico virou o João Axaninca. O que eu busco ainda aprender é ser parte da floresta, né? Onde eu não se sentir um elemento estranho, né? Mas entender como se você fosse realmente parte da floresta, né? Interdependente da floresta, né? Você precisa da floresta para sobreviver. E eu acredito nisso, que a gente está aqui, estamos mudando o mundo. Devagarinho, começando daqui do nosso quintal, mas a gente chega lá. O caminho para chegar lá passa pelo Instituto Yorenka Tassorense. Com a compra de áreas degradadas, mais de 2 milhões de árvores foram plantadas aqui, pertinho da cidade. Projeto da vida de Benque Pianco. E o sonho meu é plantar aí, futuramente, 8 milhões de árvores e deixar isso para meus filhos, para meus netos, para as pessoas que entrarem lá dentro, dizer assim, nós falamos de recuperar o mundo, nós estamos vendo o desastre que está acontecendo na Terra, todos esses fenômenos, todas essas mudanças climáticas que vem acontecendo, enquanto nós estamos vendo o homem fazendo bomba, matando gente, a gente está falando de ser humano. O que é um ser humano em cima dessa Terra? Como indígena, dando esses exemplos. E a gente está aqui para dar esse novo olhar, essa nova vivência, esse novo mundo, esse novo lar para aqueles que precisam, que muitas das vezes não sabem para onde vai. Caminhar daqui para frente. Quando criança, Benque conheceu o cantor Milton Nascimento em uma visita à aldeia Piúcha. Para ele, Milton compôs Benque, uma de suas canções mais famosas. Beija-flor me chamou, olha, lua branca chegou na hora. Em verso e prosa, Benque é um semeador de árvores, de ideias e de esperança. Hoje eu vejo muitas coisas quando as pessoas falam, como é que nós vamos mudar o mundo? Como é que nós vamos ajudar o mundo? O mundo, nós somos o mundo. Quando olha para um ser humano, nós somos o mundo. Quando fala quem é espírito, quem é Deus, quem é espírito. Quando olha para Deus, nós somos, porque nós somos feitos de espírito, não tem outra coisa. Então, se nós somos feitos de espírito, nós somos parte de um tudo que foi feito. Aqui é a criação dele. Muita gente fala que quero ir para um paraíso. Que paraíso? Se aqui é um paraíso já dado nas nossas mãos. Eu sou a terra, eu sou a floresta, eu sou um animal, eu sou tudo. Porque é desse tudo que eu sobrevivo. Beija-flor de amor me leva. Os homens preparam o roçado, os filhos plantam o algodão. Após um ano, as mulheres e as filhas colhem o algodão, preparam os fios, tingem com a casca da patistaque, uma árvore que solta tinta. Só depois vão tecer as vestes no tear.
O dia amanhece sem pressa. A neblina torna branca a floresta verde. De longe se ouve o canto dos pássaros japó a anunciar o dia. Quando o sol rasga a paisagem, o povo exercita o saber ancestral de viver em parceria com a natureza. As mulheres já traçam nos rostos a pintura que atravessa o tempo, com o vermelho do urucum, que protege do sol, que embeleza, que enriquece. Isso é muito forte para nós, que ser uma xanenca, todo dia tá pintado com a pintura, porque a pintura nos traz força. O urucum nós utilizamos, né, para a pintura do dia a dia, para a festa, para o trabalho, para a guerra. Então temos várias pinturas, né, diferentes pinturas. Então isso nós usamos como medicina, né, proteção também para nós. E usamos para beleza, para nós viver o dia a dia. Isso nos dá muito orgulho. Na aldeia o trabalho começa cedo. Seja no roçado, seja para buscar o peixe, seja para aproveitar o balanço da infância. A aldeia Piútia desfia seu complexo repertório de sons. A fumaça é sinal de trabalho feminino. No caldeirão, o tecido é tingido com cascas de árvores. Na casa, as mãos talentosas estampam a peça com barro tirado do rio. Depois, vão secar ao sol. Assim nascem as kushmas ou kitarents, roupas tradicionais produzidas em parceria com a natureza. Um legado que Paua, o Deus Criador, deu para as mulheres axaninca. Eu nunca pinto só. Tem toda uma espiritualidade junto, ajudando a fluir e eu tentar colocar um pouco nas roupas que eu desenho. Então eu sempre estou protegida, colocando a proteção também nos desenhos. Os trajes dos homens e dos meninos são feitos fio a fio. Cada kitarent é construção coletiva. Os homens preparam o roçado, os filhos plantam o algodão. Após um ano, as mulheres e as filhas colhem o algodão, preparam os fios, tingem com a casca da patistaque, uma árvore que solta tinta. Só depois vão tecer as vestes no tear. 1 ano e meio de trabalho familiar. Do algodão colhido do pé surgem obras de arte. Do vai-vem das mãos e das linhas vão surgindo os tecidos. Para esticar os fios, para entrelaçá-los debaixo do mesmo teto, as mulheres trabalham unidas, entrelaçando também seu exemplo à vida das futuras gerações. Dora Pianco sabe, tecer vai muito além de produzir vestimentas. O artesanato é muito importante para o nosso povo, que ele nos fortalece, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né, de proteção da nossa terra. Por quê? Porque ele é produzido naturalmente, né? Então o nosso povo, ele utiliza o artesanato para dar energia para nós, para dar força, né, ao nosso espírito, para poder nós também manter a nossa cultura. Para completar, na cabeça eles ostentam a coroa de palhas e penas Amaterete. O que não vai ser usado aqui é vendido pela cooperativa montada na aldeia. Desde pequenininho que a gente já são passado de pai para filho e de mãe para filha, porque tem artesanatos que são produzidos só pelos homens, tem artesanatos que são produzidos só pelas mulheres.
Então, isso são passados de pai para filho, esse conhecimento. A rotina da comunidade contempla a conservação dos costumes sem alterar o ritmo da vida. E aí tinha as empresas que chegavam, queremos 300, 2.400, não sei o quê, 5.000 de tal peça. A gente falava assim, a gente não trabalha para um mercado, para uma empresa, né? A gente trabalha para a nossa sobrevivência de acordo com as nossas necessidades. É para isso, é dessa forma que nós trabalhamos. Então, nós não trabalhamos com 500 cusma, né? Com 500 cestas, 2.000 colares, não. As famílias trabalham de acordo com suas necessidades. A gente não é uma fábrica. O mesmo talento usado com os fios trança a palha que os encobre. Os indígenas constroem casas com a mesma técnica secular que herdaram de seus antepassados. A madeira cria a estrutura. A palha assegura a proteção. É fruto do manejo sustentável. O povo Axaninca retira a palha sem matar a árvore. Depois de 5 anos, ela já está pronta para ceder folhas de novo para novas moradas. Sempre feitas sem paredes, altas e abertas para o mundo. É que para eles o que importa mesmo nunca está dentro de casa, e sim do lado de fora. A gente faz tudo para não ter um monte de coisa, para não ter dificuldade de viajar, de andar e nem de deixar a casa para trás. A gente tem a casa nossa, é o nosso território. A casa nossa não é só onde a gente está, né? A gente não tem dificuldade de deixar uma casa para trás. Se a gente está cansado de estar naquele lugar, a gente vai lá, deixa aquela casa e muda para outro lugar. A gente pode até queimar aquela casa porque ela já deixou de servir e faz tudo de novo, porque isso é, cada casa que você faz, você está passando para o seu filho uma técnica, um aprendizado. Você não passa isso num formato escrito, você tem que fazer no cotidiano, então faz parte. Então isso é uma maneira de ensinar os filhos. Cada filho já começa a fazer suas casinhas desde cedo. Na casa, repleta de afeto e diálogo, se vê a chuva multiplicar a fartura da floresta. A noite chega misteriosa e a aldeia se aquieta. No balanço da rede, nossa equipe também vai dormir. Boa noite, hein? O dia seguinte anuncia que aqui o tempo da vida é o tempo do rio. Por ele vem o barco escola. É tempo de aprender. Ensino bilíngue, matemática axaninca. Projeto pedagógico de uma comunidade inteira. Nós decidimos aqui, nós próprios, da comunidade, liderança e os mais antigos, fazer a formação dos professores. De que maneira? A gente faz um encontro, uma reunião, e nessa reunião a gente discute o que ensinar para os nossos alunos. Quais são as prioridades e como que a gente vai avançar. É na música, é nos plantios, né? É na medicina. Os alunos aprendem. É tecelagem, né? É outros artesanato que nós temos que fazer, é as armas que a gente usa para pesca, para caça. Então tudo se ensina aqui dentro da escola. Por acreditar nas sementes da educação, a Escola Axaninca foi fundada há 31 anos do outro lado da terra indígena. Mas para evitar as constantes invasões de madeireiros, a aldeia foi transferida para cá e a escola veio junto. Assim como a certeza de que as lições muitas vezes são aprendidas fora da sala de aula. Sempre a gente pensou de o futuro da criança para segurar
nossa organização para segurar o povo, para de forma assim de ter mais esse conhecimento, seja de estratégico para o povo, para segurar o território, para segurar a cultura e para trazer o benefício que seja transformar em nosso projeto de nossa realidade. Trazer mais conhecimento técnico para aqui, para somar com o nosso conhecimento. Então esse futuro das crianças, a gente pensa muito isso. E as meninas também, as alunas, tu sabe que aqui nossa cultura está muito forte ainda na parte tradicional. E assim, de habilidade, de prática, de colheita, de fazer tecelagem. Essa escola, e vão trabalhar a reprodução desse conhecimento, trazer os contextos também da escrita. E a gente trabalhar dentro do projeto de vida da comunidade. Quando concluiu o mestrado na capital, Comayari voltou para casa. Hoje é diretor da escola. Vez por outra, ainda atua no chão da sala de aula. Mas sonhando alto. A gente pensa em implantar também a universidade aqui, para não sair nossos alunos estudar lá fora. Esse aqui é o nosso sonho. Entre uma aula e outra, jogo de futebol, a cumplicidade do passeio de barco. Eu me sinto muito feliz. Mas por que, Francisco? Porque aqui eu tenho meus amigos e aqui eu tenho mais liberdade. Na comunhão do povo Axaninca com a natureza, mutirões acontecem para plantar as mudas produzidas aqui mesmo. Pupunha, embaubinha, ofício ancestral e familiar. Eu não posso mais investir em mim, né? Então agora o meu tempo todo é plantar neles a ideia, né, de que esse é um projeto que não está começando agora. É um projeto que eu estou fazendo aqui, nesse momento, o que coube, que foi passado para eu fazer, como uma das lideranças, né? Então, ele precisa enxergar isso, que tem que ter continuidade. Não se resume até onde eu conseguir fazer. Eles têm uma responsabilidade de cuidar do que foi feito e cuidar do futuro. Ele não pode parar no tempo. E cuidar do futuro é preciso compreender tudo, né, o que está em volta e aprender muito também com quem está em volta para melhorar cada vez mais o nosso. Então, a minha grande preocupação é fazer uma passagem e não deixar a continuidade. Então, agora o investimento é nas crianças. Crianças que escalam hoje as árvores plantadas pelos pais reproduzem o incansável grito desses indígenas em defesa da floresta. A nossa resistência, assim como a Axaninca, é muito forte, né? Eu acho que a gente sempre fala assim, enquanto existir uma família ou uma pessoa Axaninca, nós vamos ainda lutar para continuar. O futuro do povo Axaninca plantando o futuro da Amazônia. Nós não podemos querer ser egoísta de encontrar uma árvore que está cheia de fruto e querer ser dono dela. A gente tem que pegar o que tem, o que você precisa, e tem que falar para o outro que ali tem. Então, isso é ensinamento. Você não pode negociar o que não é seu. Então, todo o conhecimento desenvolvido pelo povo Axaninca pertence ao povo. Então, você tem que fazer o máximo de socializar isso, porque é continuidade. A gente passa, mas o povo Axaninca tem que continuar. Viracucha, Axaninca, Chaiconica, tudo mal, tamacuerate, porque Hiroka, Axiaca, Cariaxi, Tsepapene, Bequiseg, Indena, Renoque, Axiaca, Mauen, tamacuerate,
Porque ele coira a tongue mal a cima aka haka que paz. Cari só a xênica tonguirori. A tongue mal ele. E outra mal a coaque. Tonga que ele acha aka mal ele. Era cimeia. Tonga a tapaca. Até o caso no colo no canto. Que me sande passanga. Pito. Pa mineiro. Escanateiro camelo. Oita pandai de caridó pero tanto. Tamande cameta. Tá sei que cameta.